Você se considera um ser de luz ou de trevas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Jorge Suami e eu realmente tenho vontade de te ajudar a se reconectar com a sua essência. Se o tema do vídeo fizer sentido para você, inscreva-se aqui no canal e deixa o like, tá bom? Bem, gente, eu acho que a maioria de nós teve uma criação onde lidar com trevas era um tabu, né? A gente não podia pronunciar sombras, não podia falar nada que fosse negativo, não poderíamos sentir nada que fosse ruim, nenhum comportamento ruim. Falar de espíritos, então, ter algum mau comportamento era inaceitável. Pelo menos na minha família era assim. E eu me lembro, quando eu era criança, eu fui exposto a uma série de coisas ruins, negativas, e que as pessoas associavam as trevas, sombras, o demônio, né? Eu aprendi que alguns sentimentos não deveriam existir, que a gente deveria reprimir as lágrimas, deveria reprimir a preguiça, a raiva, isso não podia existir na gente de forma alguma, né? E que nós homens, então, chorar, expressar sentimentos, isso não pode, realmente não podia fazer. Eu também tenho recordação de uma época em que eu comecei a ter algum interesse pelas religiões, minha mãe me levava em alguns lugares, e aí eu fui apresentado uma ideia de que sempre havia essa luta de luz e trevas e que qualquer coisa que lembrasse as sombras, né, não podia nem ser pronunciados, dependendo do que você fizesse, de como você pensasse, de como você agisse, você ia para o inferno, você ia ser castigado. Eu acho que vocês já passaram por isso também, não sei se todos, mas acho que muitos de nós já passamos por isso, né? E aí começaram uma série de problemas, porque como a gente não aprende a lidar com as sombras, o que é as sombras, a gente fica sem entender como que a nossa vida pode dar tão errado em muitos momentos, sendo que a gente aprendeu que tem que ser luz, aprendeu que tem que sermos bons, a gente pensa constantemente na luz, então o que está acontecendo de errado, né? Mas se a gente parar para olhar a sombra como sombra e não como algo ruim, a coisa aqui já começa a mudar. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Imagina aqui que a minha mão é o planeta Terra e a gente tem aqui a luz do Sol. O que acontece aqui nas costas do planeta Terra? Gera sombra, né? E a gente sabe que a gente precisa do dia e a gente precisa da noite. Ou seja, a gente também pode entender que luz é dia e que sombra, né, é noite. Daí, aqui a gente já começa a perceber que a luz é boa, e a sombra é boa. Não tem nenhum ruim. Talvez o excesso deles, a extrema exposição a eles, é o que causa dano. Talvez agora aquele símbolo do Yin Yang faça mais sentido, né? Porque a sombra é a energia complementar da luz. Então ambas são importantes para a gente. Quando a gente aprende a encarar as nossas sombras, a gente tem a oportunidade de levar luz até lá e ressignificar isso. Tem uma frase bem conhecida de Jung que diz, se eu não me engano, assim, enquanto não nos tornarmos conscientes, o inconsciente regerá nossa vida. As nossas sombras moram no inconsciente, porque o nosso ego não ia dar conta de lidar com todas as nossas questões, né? Então a gente precisa encarar as nossas sombras e ter carinho pelas nossas sombras, né? E aí eu dou sempre o mesmo exemplo quando alguém me pergunta sobre afastar espíritos ruins, né? Ou energia densa, enfim, quando me perguntam sobre afastar as trevas de alguma forma, eu sempre falo, olha, o melhor jeito de você lidar com isso é com respeito e não com arrogância. Se você tem algo ou alguém negativo na sua casa, você sente isso, peça auxílio aos seus mentores e educadamente peça para que esse ser ou essa energia volte para a natureza, que encontre um lugar que ajude ela na evolução, porque você não dá conta de lidar com isso. Então tudo bem, mas sempre com carinho, com respeito. Então vocês podem perceber que tanto quando a gente fala de espiritualidade, de energia, de comportamento, de pensamento, de sentimento, a gente sempre vai ter a questão para lidar com luz e trevas, né? Porque está tudo conectado, tudo é uma coisa só. Então a pergunta, né, aqui, você é luz ou trevas? Nós deveríamos ser, né, nós somos ou deveríamos ser, o equilíbrio entre luz e sombras, né? E quando a gente aprende a olhar para o nosso escudo, para aquilo que a gente rejeita, aquilo que a gente não acolhe e passar a acolher com carinho, as coisas começam a se transformar. Eu pretendo fazer vários vídeos para ajudar a gente nessa transformação, porque eu também estou nessa jornada. Então tudo que eu aprender, eu vou trazer para cá para a gente poder evoluir juntos. Então acho que a grande mensagem desse vídeo é como a gente encarar as sombras, encarar as trevas.
Como eu disse no exemplo, né, que essas sombras aqui não necessariamente ela é ruim, ela apenas é complementar à luz. E quando você tem essa ideia com os seus próprios sentimentos, o seu comportamento, a própria espiritualidade, a coisa muda um pouco. Tem algumas religiões, como a Umbanda, por exemplo, a que eu conheci um pouco mais de perto, embora eu não frequente e tal, mas eu conheci um pouco mais de perto. Eles têm uma coisa chamada passagem para a esquerda, que quando eles recebem, né, tem um dia para eles passarem, e se você for umbandista e puder explicar melhor, deixa aqui nos comentários, mas se eu não me engano é isso. Tem um dia específico, ou alguns dias da semana, não sei como é que funciona muito bem, mas eles dão passagem para os espíritos da esquerda. E eu lembro que eles consideram como espíritos densos, né? E na época eu lembro que eu não entendi muito bem como isso funciona, porque assim, se a nossa intenção aqui é buscar a luz, por que eu tenho que dar passagem para as trevas? Qual que é o sentido disso? E aí você passa a entender que trevas é um habitat, né? Trevas é uma polaridade e não necessariamente é ruim, tá? Então são espíritos em transformação, são espíritos que lidam com esse lado. Eu posso aprofundar isso em outros vídeos também. Isso aqui eu queria só dar uma pincelada sobre luz e trevas. Então a gente tem que começar a encarar isso tanto nas questões da espiritualidade quanto questões comportamentais e sentimentais, sabendo que são complementares. Então, quando você identificar, por exemplo, um comportamento, um sentimento seu ruim, o que você vai fazer? Olhar para esse sentimento, acolher esse sentimento, saber que ele faz parte de você e que ele pode sim ser transmutado, ele pode sim ser ressignificado. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar na direção desse sentimento, desse comportamento e aceitá-lo. E em questão da espiritualidade, tente ler dessa forma. Se você se conectou, se você percebeu que tem ali no ambiente alguma coisa que não está ressoando, que parece que está mais denso do que você consegue lidar, pede com carinho, utiliza a luz aqui, né? Pede com carinho, com respeito, para que esse ser ou essa energia volte para a natureza, porque você não sabe lidar com isso. Gente, eu espero que tenha feito sentido para você, que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho esse equilíbrio, porque é o que nós deveríamos ser, né? Esse equilíbrio entre luz e trevas, então, e a gente aceitar essa questão da gente. Eu espero que eu tenha conseguido verdadeiramente ajudar. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele fez sentido para você, não esquece de deixar o like, inscreva-se no canal, acione o sininho para você ser notificado com os próximos vídeos, e eu verdadeiramente espero que você encontre esse equilíbrio, tá bom? Fique bem, fique em luz, em Lakesh.